Olá, boa noite. Como estão vocês? Temos mais um encontro com o nosso grupo do EJA, a disciplina de História, e eu trago para vocês hoje o conteúdo ainda falando dos povos antigos, dos povos gregos, a questão dos mitos. Falamos há pouco sobre Troia, a intransponível muralha de Troia, que foi vencida com o chamado presente dos gregos, o cavalo. Continuando com a questão dos mitos, agora vamos falar sobre os famosos mitos gregos, e são vários os mitos gregos. Mas, inicialmente, o que é um mito? Mito é um conto, é uma história, é um relato criado. Nós aqui temos o mito da mula sem cabeça, da caipora, do saci pererê e outros mitos que são ilustrados. Alguns de caráter bem forte, como o lobisomem. Mas, retornando aos mitos gregos, vamos falar da sua origem. De acordo com o que se tem de relato, os mitos eles surgiram por volta do século 8 e 9 depois de Cristo, ou seja, já existia a figura da cristandade, mas os povos gregos eram politeístas. Falamos sobre isso na aula passada. Poli quer dizer vários. Teísmo quer dizer religião ou deuses. Então eles acreditavam em várias religiões ou vários deuses. Era comum você encontrar isso. No meio da cidade, templos colocados para uma deusa, para um deus, tá? E eles acreditavam nisso. Quem eram os deuses? Deuses eram figuras mitológicas que habitavam o Monte Olimpo. E de lá eles regiam as coisas na Terra. Então, tudo o que acontecia dos fenômenos naturais que nós conhecemos hoje eram representação dos deuses. Se, por um exemplo, chovesse, tivesse trovões, era o deus dos deuses, Zeus, que estava chateado. Se o mar ficasse em fúria, se os rios enchessem, se chovesse muito, era Zeus e o irmão Poseidon, ou Poseidon, que estava chateado. Quem assiste filmes deve ter assistido filmes como Percy Jackson, O Ladrão de Raios, Fúria de Titãs 1 e 2, o filme Troia, e deve ter visto esses heróis, esses deuses em ação. Mas aí vamos iniciar nosso trabalho, nossa atividade de hoje, falando sobre a criação. Eu, professor Regis, e vocês, com certeza, acreditam, nós acreditamos em Deus. Os gregos também acreditavam, mas não no Deus que nós acreditamos. Eles acreditavam em deuses. Então, o nosso Deus, para ele, era Zeus. E existiam as divindades para quem se faziam oferendas em outras circunstâncias. Por exemplo, se uma pessoa quisesse casar, ele fazia um culto, fazia orações, fazia sacrifícios para Afrodite, a deusa do amor. Se o cara tivesse uma produção de vinho, ele faria para Dioniso, deus do vinho. Se ele fosse fazer uma viagem, ele procuraria o deus mensageiro. Se ele fosse construir alguma coisa de metal, para o deus da metalurgia. E assim, vários e vários e vários deuses. Mas também existia um deus dos infernos e das profundezas, Hades. No filme Fúria de Titãs, ele aparece. Então vamos lá. Nós, de acordo com a Bíblia, fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Estudando biologia, no conhecimento da história, nós somos produtos do processo de evolução. Para os gregos, o mundo não foi criado por Adão e Eva. Para os gregos do período. Para os gregos politeístas. Então eles explicavam como é que aconteceu essa criação do universo. Assim como na nossa teoria, tudo era trevas e habitavam aqui entidades, consideradas entidades do escuro, das trevas, que era a personificação do escuro, da escuridão, que no cristianismo seria a figura diabólica. Aí veio Deus e criou a questão do dia. A deusa Gaia e o deus Urano fizeram a divisão desse todo o processo e separaram, criando o dia e criando a noite. A noite da escuridão, o dia da luz. E assim, de acordo com a mitologia grega, surgiu essa história. E tudo era produto de uma relação. Existia um caso de amor entre os deuses e pessoas da terra. Existia uma paixão, existia ódio. Eles eram muito invejosos. E quando eles ficavam chateados, eles mandavam toda a sua fúria sobre o povo da terra. O mito de Pandora. No cinema retrata a famosa caixa de Pandora. Abrir a caixa de Pandora é abrir os segredos do universo. Mas quem foi Pandora? Mitologicamente, ela foi enviada pelos deuses dos deuses como presente para os homens. Olha, um presente do Deus, Deus dos deuses. Mas ela trouxe para a Terra uma caixa que não deveria ser aberta, pois ali constava os segredos e muita coisa ruim poderia se abater sobre a humanidade se essa caixa fosse aberta. Nem a própria Pandora, filha de Zeus, sabia o que estava ali dentro. E aí surgiu aquele desejo incontido das pessoas descobrir o que estava ali dentro. E aí diz a lenda que, por curiosidade, e aí lembra um pouquinho a história de Adão e Eva, ele tentou fazer alguma coisa. Né? Tentou desfazer aquilo que Zeus havia prometido. Depois voltou a fechar a caixa. Mas aí o que era ruim já tinha saído. Né? De acordo com a mitologia, a única coisa que ficou dentro da caixa foi a esperança. A esperança de que o mundo voltasse a reinar a paz, a reinar a coisa boa. Para nós, né? Apenas um conto para muitos, sem nexo, sem compreensão, mas eles normalmente eles estão meio dialogando com a versão bíblica. Vamos lá. Falei há pouco da deusa do amor, Afrodite. Né? E aí volta a falar de Helena. Aquela Helena lá da Guerra de Troia. A famosa Helena de Troia. De acordo com os contos, ela foi raptada pelo filho do rei de Troia. Ela fugiu com um príncipe, né? De acordo com a literatura. Um homem muito bonito, muito belo, muito rico. E ela morava com um homem velho. Por tradição, o povo de barbudo, né? Mal educado, sem cortesia alguma, ela fugiu com aquele príncipe. Isso motivou que os exércitos se juntassem para invadir a ilha de Troia. Essa história nós tratamos na aula passada, mas está aqui o mito de Afrodite, da deusa. Também faz parte da Guerra de Troia a figura do herói Aquiles. De acordo com a lenda, Aquiles, quando criança, foi mergulhado pela mãe em um poço
onde as águas eram sagradas. Ela pegou ele pelos tornozelos e mergulhou na água. Detalhe: os tornozelos ficaram de fora. Aquiles ficou imortal, exceto no calcanhar. O nosso ponto fraco é o nosso calcanhar de Aquiles. Diz a mitologia que o tendão de Aquiles, o tendão calcâneo, o tendão do calcanhar, ficou de fora. E ali era o ponto fraco do herói. E dizemos aqui, hoje, entre nós, o nosso ponto fraco, o nosso tendão de Aquiles. Um lugar onde, se tocar, a pessoa cai, ela fraqueja. Aquiles lutou a guerra de Troia e foi morto pelo príncipe Heitor, que atirou nele uma flecha, pelo irmão de Heitor, que atirou nele uma flecha, lhe atingiu o calcanhar, levando ele a fraquejar, e depois ele foi morto. O mito de Medusa. Diz a lenda que existiam 3 irmãs lindas. Ninguém sabia qual delas era mais bonita. Mas aí, o deus das águas teve um contato com uma dessas irmãs. A deusa ficou com raiva, irada, e transformou aquela jovem linda em um monstro. Um monstro cuja lenda, no lugar do cabelo, tinha serpentes. E quem olhasse nos olhos dela viraria pedra. Ela tinha um corpo de serpente e vivia em uma ilha. Várias pessoas se aventuravam a entrar nessa ilha, mas todas eram mortas pela criatura. Até que, de acordo com a lenda, Teseu entrou lá, utilizando o reflexo dela, conseguiu se aproximar e a decapitou. E usou sua cabeça para matar um titã chamado Cracker, que foi enviado por Poseidon para destruir a cidade. Várias pessoas já ouviram falar no rei que tudo transformava em ouro. Um rei chamado Midas era um homem extremamente rico, mas ele era muito ambicioso. E por isso ele pediu que tivesse a capacidade de que tudo que ele transformasse virasse ouro. E ele conseguiu. Dionísio deu a ele esse poder. Só que ele esqueceu do cotidiano. Então, ele tocava em uma pedra, ela virava uma pedra de ouro, trocava, tudo virava ouro. Quando ele foi comer, que ele pegou na comida, a comida virou ouro, ele não pôde comer. E aí aconteceu que ele terminou matando a própria família. E aí nós vamos estudar um pouco da história do rei Midas, aquele que transforma tudo em ouro. Tem pessoas que chamam Silvio Santos do Midas do mundo atual. Aquele Silvio Santos lá do SBT, que está aí na televisão há mais de 50 anos. Um homem extremamente rico e poderoso, e tudo que ele coloca na televisão, tudo que ele apresenta, faz sucesso. Ele diz que é o Midas do mundo atual. Já ouviram falar no termo narcisista? Ele descende do homem chamado Narciso. Narciso era um filho de uma princesa, de uma deusa, um homem considerado um dos mais belos, mas ele era muito egoísta. Ele se achava o próprio. E ele rejeitou uma deusa. Ela terminou encolhendo na tristeza e morreu. E Narciso foi defiando também. E aí ele olhava no reflexo da água e via o próprio corpo. E isso ele ficava seduzido com essa beleza que ele achava. E aí ele terminou também morrendo. Um outro mito é do rei Minos. De acordo com a mitologia, existia um reino, uma ilha chamada Creta, e um rei chamado Minos. Existia um touro, um animal sagrado, e a mulher de Minos
ficou fascinada pelo animal. Mas era um fascínio a mais do que a beleza do animal. Era um fascínio pela própria estrutura do animal relacionada à questão sexual. E ela mandou fazer uma imagem de uma vaca e ela conseguiu entrar naquela imagem, naquela estrutura de animal, parecendo aquela que eles fazem para colher o sêmen. E um animal, quando subiu naquela estrutura, imaginando-se uma fêmea, terminou passando material genético para a mulher. Feito isso, o filho daquilo ali era uma criatura, um monstro, porque o Deus puniu o rei Minos, que ele não deveria ficar com o touro, ele terminou ficando, e como castigo ele criou essa atração da mulher do rei Minos. Nasceu o filho dele, o Minotauro, um homem, metade homem, mas com cabeça de um touro. E ele procurou o melhor dos arquitetos, chamado Dédalo, e determinou que ele fizesse uma prisão de onde o animal jamais pudesse fugir. Seria construída no subsolo da cidade. Dédalo, um homem muito inteligente, criou um labirinto e pôs lá dentro a criatura. Mas, de acordo com a lenda, aquela criatura deveria receber, de tempos em tempos, virgens, tanto homens quanto mulheres, que seriam devoradas pelo animal. Em uma dos grupos de pessoas enviadas estava um herói, Perseu. E de acordo com a lenda, Perseu, instruído por Dédalo, levou um novelo de lã que ele deveria seguir aquele novelo para não se perder dentro do labirinto. E aí ele matou o Minotauro e levou consigo uma prova da morte do animal. Levou a orelha do animal. E aí Teseu virou o grande herói, aquele que matou a criatura e pôs fim à tradição de enviar jovens para serem devoradas. Uma outra lenda que nós vamos ver é a lenda de Dédalo e Ícaro. Aquele Dédalo que criou o labirinto. Quando o rei ficou sabendo do que ele fez, ele encarcerou Dédalo no próprio labirinto. E aí ele teve a ideia, ele era um arquiteto fabuloso, e ele teve a ideia de usar cera. Não me perguntem como ele encontrou cera dentro do labirinto. É uma questão do mito. E aí, juntando a cera e penas, ele construiu asas para ele e para o filho, Ícaro. E aí ele conseguiu voar e fugir por uma janela que existia no alto de uma torre. Mas, de acordo com a lenda, Dédalo instruiu seu filho a não querer voar alto demais. E é o que acontece conosco quando a gente quer voar alto demais. A gente pode cair. E a cera acabou derretendo com o calor, porque ele se aproximou das alturas. E aí a asa se desfez e Ícaro caiu, morrendo afogado no mar Egeu. Pessoal, com isso eu concluo o comentário do nosso texto e eu apresento para vocês algumas questões. Vocês deverão responder essas questões. Quem tem acesso ao aplicativo Word pode usar o próprio Word. Quem não tem acesso, responde no caderno, copia pergunta e resposta no caderno. Não precisa copiar texto, tá bom? Perguntas e respostas, o nome de vocês bem legível, tira aquela foto bem legal e posta aqui no grupo mesmo, tá bom? A todos um grande abraço, uma noite abençoada e um fim de semana igualmente abençoado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.